A Argentina é o quarto país que mais compra produtos do Espírito Santo e tem um novo presidente eleito, Javier Milei, que defende a dolarização da economia e medidas radicais como o fechamento do Banco Central. Para falar sobre esse assunto, o Estúdio Tribuna Online recebe hoje Daniel Carvalho, professor de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Daniel, bem-vindo, a satisfação em entrevistar o senhor. Obrigado, Rafael, é uma satisfação muito grande estar aqui. Estávamos falando que o Milei, embora tenha todos esses propósitos, todos esses desejos, deve encontrar uma situação política muito difícil para colocar em prática esses planos. A grande questão é que a eleição do Milei já não era uma eleição fácil, né? É verdade que ele surgiu como uma grande surpresa ali nas primárias na Argentina, mas houve uma outra surpresa que foi uma reviravolta, o Sérgio Massa no primeiro turno. Esse segundo turno acabou sendo bastante análogo às eleições que a gente teve aqui no Brasil entre 2022 e 2018. Foi mais um voto de rejeição do que um voto de adesão. Eu voto no candidato A porque eu não gosto no B e vice-versa. Qual é o grande problema do Milei? A eleição dele, com essas propostas radicais de dolarizar a moeda, a proposta de fechar o Banco Central, de sair do Mercosul, essa última ele chegou a dar uma recuada até recentemente, é uma proposta que precisa de apoio do Congresso. O presidente precisa do apoio do Congresso, precisa aprovar leis, precisa aprovar um grande pacote de medidas para fazê-lo. E se a situação se confirmar no Congresso argentino, parece que ele não vai ter essa força. Se as coalizões que estão se organizando são coalizões mais orgânicas, quer dizer, a gente está imaginando que partidos mais à direita tendem a apoiar o Milei, partidos mais à esquerda tendem a apoiar sua oposição, a gente pode imaginar que na Câmara dos Deputados, o governo vai ter 51% dos assentos, uma maioria muito baixa, na verdade, mas já é alguma maioria, só que no Senado a oposição tem 50%. E embora não faça maioria, ninguém faz maioria, portanto é suficiente para barrar qualquer medida. Então, nesse ponto, a gente vai começar a ver o Javier Milei tendo grandes dificuldades para já implementar essa sua grande pauta, essas suas propostas principais que foram o carro-chefe das eleições. É verdade que a gente vai ter que ver, se essas coalizões se mantêm realmente como estão se desenhando, e dois, qual é a fidelidade dentro dessas coalizões. São pontos que a gente vai ter que ver daqui para frente. Mas é um grande desafio para o Javier Milei. A pergunta que eu sempre faço é a seguinte: como que um país que tem tanta dificuldade com divisas internacionais, que tem um problema em conseguir dólar, né? Não tem dólar, tem problemas de dívida com a FMI, compromissos que têm que ser honrados. Como que um país que não tem dólar dolariza a economia? É o sonho do dinheiro que está debaixo do colchão? O que é isso? O sonho do dinheiro que está debaixo do colchão ajuda, mas evidentemente que não resolve o problema. A grande questão aí seria o grande desafio de uma eventual dolarização é justamente essa escassez de dólares. Se a gente pensar, as reservas internacionais de dólar lá da Argentina, elas foram variando, mas estão muito baixas desde a crise de 2001. Teve um melhor momento ali no governo Macri, quando chegou a aproximadamente 70 bilhões, e agora está em torno, se eu não me engano, de 33 bilhões. Fazer uma comparação, as reservas internacionais brasileiras são 340, 350 bilhões, né? Quer dizer, é uma bela de uma diferença. Só que, embora você precise desses dólares para dolarizar a economia, existem países também no mundo que já dolarizaram a economia em situações muito piores que a da Argentina hoje. O mercado argentino, a economia argentina não corre o risco de retrair, ter uma queda? Não existe esse risco iminente nesse processo de dolarização, fechamento do Banco Central, etc.? Eu acho que é um risco que existe, sim, ainda mais porque a Argentina, o que ela faz isso, ela vai praticamente abrir mão da sua política, ela vai praticamente não, abre-se mão da política monetária. Então ela vai tentar garantir ali um livre fluxo de capitais, vai garantir uma paridade, uma taxa de câmbio fixa, paridade ali do dólar, e perde força na sua política monetária, ou seja, na sua taxa de juros. Quem vai determinar a taxa de juros e a disponibilidade de moeda na Argentina vai passar a ser o Federal Reserve, que é o Banco Central americano. E aí não dá para ser ingênuo em acreditar que os Estados Unidos, ao alterarem a sua taxa de juros, vão estar preocupados com a situação na Argentina. Se a Argentina está precisando de mais moeda, menos moeda, eles vão simplesmente fazer ignorando as necessidades da Argentina. É um risco. Quando Menem dolarizou a economia lá no começo dos anos 90,
ele foi presidente de 90, fez a paridade ali, né? Demorou um pouco para a coisa começar a dar bons resultados. É verdade que ele consegue fazer, a Argentina consegue, o eleitorado argentino, vamos dizer assim, começou a viver melhor, começou a comprar mais, conseguiu importar mais, e de certa maneira até os seus produtos para serem exportados começaram a ficar um pouco mais competitivos, ou seja, naquela ocasião isso ajudou bastante. Só que o que o Menem tinha ali nos anos 90 é completamente do que tem hoje. E aliás, aquela política de dolarização da moeda do Menem foi um dos fatores que fez com que se secasse as reservas internacionais da Argentina. É verdade que o governo Cristina Kirchner, depois os 2 mandatos da Cristina Kirchner, sentaram uma pá de cal ali, falaram, agora vamos torrar os dólares por fins políticos mesmo e complicar. Mas eu acho que, tendo força no Congresso para fazer isso, que eu não acredito que ele vai ter, pode ser que demore um pouco para dar esses resultados, mas algum resultado vai dar. Na verdade, ele conseguiria entregar um resultado imediato, assim que se dolariza a economia, que é o controle da inflação. Que afinal de contas não se fala mais de escassez de moeda valendo pouco, não, porque passou a ser o dólar. Só que isso é uma entrega agora, momentânea, e depois a economia do país tem que conseguir andar daquele jeito. Pelo que eu observo, então, existe uma possibilidade de dar muito certo, assim, né? Embora existam muitos desafios, há chance de dar certo, então, a ideia de dolarizar a economia argentina. O Equador passou por essa experiência. Como que foi no Equador? Deu certo? Olha, a situação do Equador acabou sendo um pouquinho problemática também, né? Você tem desafios aí da troca da moeda, do resgate, quer dizer, qual é aquela paridade inicial que a gente falava, e o próprio Equador acabou passando por uma instabilidade política muito grande depois, porque, muito embora se tenha controlado a inflação, isso não repercutiu numa melhora na qualidade de vida no geral. Por quê? Uma coisa que... E aí está, inclusive, nos planos do Milei, que é importante fazer essa comparação, de reduzir os gastos sociais, os planos sociais. Já anunciou que vai parar as obras públicas. Exatamente. E aí a população pode até perceber, a inflação melhorou, mas o poder aquisitivo eventualmente pode piorar. Então, simplesmente dolarizar a moeda não resolve. Se você dolariza a moeda, controla a inflação, mas não consegue fazer uma política de aquecimento econômico e uma política inclusiva, geradora de empregos, essa proposta vai ser inócua. Então, eu acredito que até teria uma chance, acho que vai ter muita dificuldade para implementar, insisto, mas acho que até teria uma chance de controlar a inflação no curto prazo e entregar uma coisa importante, mas o desafio de tirar 40% da população da pobreza é muito difícil, dadas as atuais condições. Esse dado, né, que foi inclusive o professor que trouxe, do 4º país que mais compra produtos do Espírito Santo. Essa é a Argentina, tão importante para a economia, né, para o comércio aí com o capixaba. Como que fica a situação, né, com essa possibilidade de dolarização? E o que mais assusta seria uma saída do Mercosul. Isso é negativo, isso é positivo? Como isso poderia impactar o Estado? Olha, acho que o primeiro impacto aí a gente está para ver que é com relação à disponibilidade de dólares na Argentina para honrar com os compromissos internacionais. A Argentina recentemente conseguiu um empréstimo do Fundo Monetário Internacional que vai ajudar, então dá para servir de um colchão. Agora, até quando isso vai ajudar? E os próximos compromissos internacionais vão ditar aí eventuais impactos aqui no comércio exterior capixaba. A Argentina é o 4º país que este ano mais comprou do Espírito Santo. Ela está empatada com Singapura, 5,7%. É relativamente pouca coisa. Na verdade, a pauta de exportação capixaba ela é principalmente voltada para os Estados Unidos, que pelo menos desde os últimos 5 anos, mais de 30% das exportações capixabas vão para os Estados Unidos e não para a Argentina. A Argentina, no caso, a gente tem aqui, é sempre nessa base entre 5% e pouco e 6%. Na verdade, cresceu nos últimos anos. Em 2020 foram 2,9% só. Quer dizer, foi pouquinha coisa. A Argentina agora ganhou alguma... Mesmo com essa crise, ela teve uma ampliação. Exato. Mas uma ampliação na participação, quer dizer, na balança mesmo. Porque a gente está falando em termos de valores, claro que a gente fala um crescimento também importante, mas... ainda assim, toda pauta de exportações é uma coisa relativamente pequena. O que eu acho que é interessante aí nessa proposta
dos dólares é, primeiro, se a Argentina vai ter dólares para conseguir honrar esses compromissos internacionais, fazer as compras. É verdade que a situação vai ficar muito mais simplificada agora para fazer comércio com o Brasil, mas a proposta de sair do Mercosul, essa é uma proposta importante que deve ser avaliada com cuidado e tem um potencial para prejudicar as relações comerciais da Argentina com o resto do bloco e aí, evidentemente, aqui com o Espírito Santo. O que acontece é o seguinte: muitos dos críticos do Mercosul reclamam que o Mercosul engessa muito a atividade comercial. Engessa por quê? Existem várias regras que se colocam, como regra de origem, certificados fitossanitários, que são necessários dentro de toda a burocracia do Mercosul. O Mercosul é extremamente burocrático. Só que existe um impedimento que é importante e que é o foco de todos os críticos, no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, todos os críticos, é de que um país membro do Mercosul não pode fazer um acordo comercial se não for pelo Mercosul. Então, a partir do momento que a Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela aderiram ao Mercosul, eles disseram que eles abriam mão de fazer um acordo comercial com qualquer outro país, bilateralmente, por exemplo, a Argentina com a China, porque, na verdade, o acordo deveria ser Mercosul com China. E aí a gente pensando num bloco bastante díspar, assimétrico internamente, com pautas econômicas bastante diferentes e que tornaram essa grande dificuldade de fazer o Mercosul funcionar, evidentemente que as negociações ficam mais difíceis. Só o exemplo, a negociação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia durou 20 anos, até que o governo Bolsonaro fez uma concessão importante ali, porque ele precisava entregar alguma coisa, encontrou uma barreira na Europa, e aí agora o governo Lula começando com, não, temos que revisar coisas aqui. E o governo Fernandes também. Então são essas problemáticas. O que acontece? Se a Argentina de fato consegue sair do Mercosul, a princípio volta-se a cobrar de produtos argentinos, produtos capixabas brasileiros que vão para a Argentina, produtos argentinos que entram para cá, volta-se a cobrar o imposto de importação. Ou seja, é um produto que vai ficar e menos... vice-versa, né? Exatamente, e vice-versa. Ou seja, são produtos menos competitivos no outro mercado. Então vamos pegar o produto capixaba, o minério. A gente vende muito minério para lá. O minério que for para a Argentina vai ficar menos competitivo lá, porque vai ter impostos. Um mercado a menos. Um mercado a menos, exatamente. E o delicioso vinho Malbec argentino, que eu adoro, vai ficar bem mais caro também. Exatamente. Quer dizer, o Brasil vai impor essas sanções, esses impostos de importação, porque tem que ser imposto. E aí entra-se num novo período de negociações para ver se eventualmente se poderia fazer uma área de livre comércio entre Argentina e Mercosul. Quer dizer, tira a Argentina da União Aduaneira, mas coloca no Mercosul. Algo semelhante ao problema do Brexit. Quando o Reino Unido sai da União Europeia, o questionamento foi exatamente esse. Quer dizer, volta-se todas as tarifas, volta toda a fiscalização aduaneira e, por um período aí, a gente tem uma situação do zero que tem que começar a reconstruir essas, entre aspas, liberdades comerciais. Quando o Milei anunciou essa proposta de retirar a Argentina do Mercosul, foi até bastante interessante porque ele dizia que ele era favorável ao acordo Mercosul-União Europeia, mas ao mesmo tempo ele era favorável a tirar a Argentina do Mercosul. Ora, ou você quer esse acordo, ou você quer sair do Mercosul, os dois não dá. Ele dizia que ele era simpático ao acordo, mas que ele preferia sair e se alinhar ali na Aliança para o Pacífico, que tem Peru, Colômbia, México. Não me parece que a Aliança para o Pacífico esteja tão interessada no ingresso da Argentina, assim como não me parece também que os principais atores econômicos argentinos estejam tão interessados na Aliança para o Pacífico. Afinal de contas, o maior parceiro comercial da Argentina é o Brasil. O Sérgio Massa explorou isso na campanha contra o Milei, dizendo, no último debate, dizendo, olha, o Milei falou que não quer conversar com o presidente Lula. E aí tentava, naquela campanha de medo, falar, você não vai conversar com o Brasil, você está colocando 2 milhões de empregos em risco aqui na Argentina. Aqueles exageros que a gente costuma assistir normal, em campanha eleitoral. Campanha eleitoral. Exatamente, normal. Mas é um
ponto bastante preocupante para o exportador brasileiro, principalmente o exportador capixaba, quando a gente estiver falando se ele realmente sair do Mercosul, se a Argentina realmente sair do Mercosul. De novo, acho que essa é mais uma daquelas alterações radicais que, no momento, ele não tem força no Congresso para fazer. O risco real disso, então... Não... Eu entendo que ainda é baixo, ainda é um risco baixo. Claro, se a gente fala de risco, probabilidade versus impacto, né, a probabilidade neste momento ainda é baixa. Mas claro que o risco já é mais elevado. Mas ainda assim, a gente fala de 5,7% das exportações capixabas. O Estado tem uma pauta de exportações muito ampla com vários outros países. E pensar que os Estados Unidos sozinhos representam 30% e depois a Malásia, que é o segundo maior comprador de produtos capixabas, 7%. 7% quer dizer que está bem diversificado aí. Então, os exportadores capixabas têm uma boa distribuição, que não coloca os ovos tudo no mesmo cesto. Parece que o Espírito Santo, neste ponto, fez a lição de casa. Para mim, né? Minha relação com a Argentina eu quero ir lá passar férias, quero me divertir, é um destino barato. Qual é o risco de deixar de ficar barato ou qual é o risco de ficar mais barato ainda ou vai continuar a mesma coisa? Olha, primeiro eu acho que a gente está superestimando esse destino barato. Não que seja um destino feio, ao contrário, maravilhoso. Eu estive lá em janeiro. Acho que foi a quarta ou quinta vez que eu fui para Buenos Aires. Foi, né? Mas não é tão barato assim. A gente tende a trazer a ideia, o câmbio está muito favorável, só que os preços não estão favoráveis, né? A gente pensa, nossa, com $1 se compra quase 1.000 pesos. Então, praticamente, a gente está falando de R$1. Se a gente fizer a conversão indireta ali, a gente está falando de R$1, quase 200 pesos. Só que os preços lá são em muitos pesos. A inflação acabou gerando esse efeito, né? É o que a gente fala da diferença entre o câmbio nominal e o câmbio real. O câmbio real é quando a gente começa a atrelar o nível de preços daquele mercado. Uma vez numa matéria, numa prova de comércio internacional e câmbio, no curso de comércio exterior, eu fiz um exercício com os meus alunos e estava falando, olha, isso com dados já passados, mas a gente fala, poxa, o euro é caro. O câmbio real, ou seja, do nível de preço da Áustria, país que vive em euro, na ocasião significa que o brasileiro, para a pessoa ter o mesmo tipo de renda e o mesmo poder aquisitivo no Espírito Santo, em Vitória e em Viena, a renda em Viena teria que ser 2,5 vezes maior do que aqui. E não 5 vezes como era a cotação do câmbio. Quer dizer, um euro para R$5. Porque você tem a questão do nível de preços aí, que é o chamado câmbio real. Como a inflação na Argentina está disparada, 140% só nesse ano, os preços acompanharam. Quer dizer, o câmbio favorece... Fica uma coisa interessante, mas os preços são mais caros também. Então você chega lá na Argentina, você consegue comprar, vamos dizer assim, a pessoa que mora na Argentina, ela compra vários produtos que são subsidiados pelo governo a preços relativamente baratos, mas não é aquilo que o turista consome. Aquelas compras que o turista quer consumir num restaurante mais caro, lá em Porto Madeiro, ou então quer comprar um agasalho de couro, que antigamente era muito sucesso, isso é caro. Isso continuou sendo caro, porque o preço foi reajustado e de nada adianta o câmbio estar favorável se o preço real não está favorável. Essa é a grande questão. De toda maneira, o nosso espectador que estiver pensando em ir para a Argentina, o que eu aconselho? Compra dólares e não faz o câmbio aqui no Brasil. Não pega reais de jeito nenhum. Não pega reais e compra pesos aqui e também não leva reais e compre pesos lá. Não, compre dólares aqui e revenda esses dólares lá. Em lugares, evidentemente, legais, identificados. Não é para sair trocando dólar em qualquer cambista ali da Rua Florida, pelo amor de Deus, não cai em golpe. Mas é a grande questão. O câmbio real não está tão favorável assim. Então, é um destino que ficou mais barato, mas não está tão barato quanto vários influenciadores nas redes sociais dizem que ficou. Já foi muito barato, né? Já teve um preço muito baixo. Alguns produtos... Eu acredito que seja o responsável por essa compreensão de que a Argentina é barata. Tem produto que tem um preço realmente muito baixo em relação ao Brasil. Um vinho, um creme de leite, né? Uma cafeteria, um churrasco. Mas, de fato, uma curiosidade, eu estive na Colômbia, fui a Cartagena das Índias e achei lá muito barato e ninguém fala. As pessoas
tem esse contexto de que a Argentina tem um preço muito baixo. Bom, a recomendação é essa, né? Levar dólar. Exato. Levar dólar, fazer o câmbio lá, num lugar de qualidade, confiável. certificado, confiável. Professor, tem mais alguma consideração que o senhor queira fazer? Tem mais alguma coisa que a gente pode falar? Eu acho que é importante também a gente pensar na relação entre o Brasil e a Argentina daqui para frente, porque já começou numa relação de rusgas. Né? Começou nas rusgas com as declarações do Javier Milei com relação ao presidente do Brasil, e aqui não importa se o espectador gosta ou desgosta do atual presidente, gosta ou desgosta do antecessor, tanto faz como tanto fez aqui. Mas começa uma situação de rusgas, porque Milei faz declarações pesadas contra o presidente do Brasil, e também teve aquela história de que marqueteiros ligados ao PT ajudaram Sérgio Massa na sua campanha. Então já é uma relação, em nível presidencial, já é uma relação que não começa bem. Piora a situação ainda quando Javier Milei convida para a posse o arquirrival do presidente brasileiro. Ex-presidente. O ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, quer dizer, o Milei convidou o Bolsonaro para a posse, a Embaixada Brasileira, eu estava vendo até ontem, não tinha recebido o convite ainda. Acredito que o Brasil será convidado, não tem como a Argentina fechar os olhos para o Brasil, mas o cálculo político disso aqui do presidente brasileiro, do Lula, vai ser complicado. Ele vai estar presente, se convidado, ele vai estar presente no mesmo evento que Bolsonaro? Ou ele prefere não estar presente e deixar Bolsonaro pegar as manchetes, os holofotes aqui na imprensa brasileira? Não é a primeira vez que um chefe de Estado convida um ex-presidente dando prioridade a ele do que ao atual presidente. O Macron convidou o Lula, enquanto o Bolsonaro ainda presidente. O Bolsonaro ficou muito bravo, assim como o Lula agora ficou muito bravo com o Milei também. Só que a forma que isso vai entrar no cálculo político brasileiro tem o potencial de impactar numa relação que é estratégica para o Brasil. A gente costuma pensar na estratégia com os Estados Unidos, China, União Europeia, e esquece que o Mercosul e a Argentina são extremamente estratégicos para o Brasil. A Argentina é o terceiro parceiro comercial do Brasil. E por que vai ser complicado e o cálculo político vai ser muito difícil? Milei também é anti-China. Assim como o Bolsonaro no começo era anti-China. E a relação do Bolsonaro com os Estados Unidos ficou mais resgatada do que com a China. Por quê? Porque a imprensa na China é controlada pelo governo. Então a pressão eleitoral, o que chega na população pela imprensa, é controlado e você consegue ser mais pragmático. A imprensa no Brasil, ainda bem, é livre. Ainda bem é livre. E vai repercutir todas essas coisas. Então isso entra no cálculo político, compensando o doméstico com o externo. Então acho que é uma coisa que o governo brasileiro vai ter que ter muita sabedoria, muito pragmatismo e cabeça fria para conseguir adequar esses objetivos na balança, porque a Argentina não é um parceiro qualquer, é o terceiro parceiro comercial do Brasil, é um parceiro estratégico do Brasil. Geralmente essas questões, esses conflitos políticos, eles só influenciam decisivamente no mercado quando a coisa extrapola ali o bom senso, né? O mercado ele se regula sozinho. Foi o que aconteceu durante o governo Bolsonaro com a China. A China continua sendo parceiro comercial que sempre foi. Pois é. O mercado se regula sozinho, mas ele pode ter um impulso. Um impulso tanto para o bem quanto para o mal. E aí, dependendo das preferências ideológicas, chame bem e mal do que quiser, mas ele tem um impulso político. Quando a gente fala de risco político, a gente trata exatamente disso. Né? Então, essas rusgas, quer dizer, o risco político, o cálculo que o governo federal vai fazer, pode interferir, vai interferir, na verdade, essa relação. Uma relação que pode, eventualmente, desencadear, eu estou pensando num caso extremo aqui, mas desencadear num efeito dominó de queda nas relações comerciais com a Argentina, o que nem a Argentina, nem o Brasil tem interesse. Então é preciso calma e pragmatismo nessa relação. Eu me lembrei aqui de um ponto que eu quase me esqueço, que é a promessa de privatizar a estatal petrolífera argentina. Como que isso pode afetar o mercado brasileiro? Pode interferir no preço do combustível, na questão das ações da Petrobras? Eu acho que tem uma probabilidade de impactar, uma probabilidade pequena, mas ainda assim, dada essa interdependência entre o Brasil e a Argentina, interdependência econômica, é uma coisa para o Brasil tomar cuidado.
O que a gente vai observar, e talvez essa privatização, essa potencial privatização, seja mais um dos pontos que o Milei vai ter que fazer um cálculo muito inteligente ali para que o próprio governo dele não se coloque em maus lençóis. Por quê? Se a gente olha na história argentina, as nacionalizações ou desestatizações, no caso, nacionalização de empresas estatais, de empresas privadas, é uma corrente e que tradicionalmente uma parcela significativa da população apoia. Uhum. Então, a YPF, por exemplo, Cristina Kirchner nacionalizou. Nacionalizou. Já tinha sido privatizada, ela nacionalizou de volta. Sim. E agora o Milei está querendo privatizar de novo. Quando a Kirchner nacionalizou, a população aplaudiu. Quer dizer, uma parte significativa do eleitorado aplaudiu. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Qual é o impacto que eventualmente isso pode dar para a Petrobras? Se ele consegue privatizar a YPF, como que vai... Na verdade, a gente tem até uma coisa interessante, um potencial para a Petrobras, porque eu não acredito que o Milei vá tentar controlar preços, já que ele se diz um liberal e libertário, eu não acredito que ele vai querer controlar preços. Claro que preço de combustível, a gente sabe, é muito ao calor da opinião pública. Uhum. Mas isso pode eventualmente ser uma oportunidade para a Petrobras de conseguir um novo mercado. Se ela consegue um novo mercado, qual é o impacto na quantidade de combustível disponível aqui por tabela no preço? Cenas dos próximos capítulos. A Petrobras teria condições de abastecer ambos os mercados? Acredito neste momento que sim. Carimbo e cravo? Não. Então é um ponto de cautela aí, porque eventualmente isso pode ter um impacto no nível dos combustíveis aqui. Perfeito. Quero agradecer então aqui a presença do professor Daniel Carvalho. Daniel, muito obrigado. Eu que agradeço, Rafael. Sempre um prazer falar com o espectador do Tribuna. Este episódio do Estúdio Tribuna Online está disponível no portal Tribuna Online, em nosso canal no YouTube e nos tocadores de podcast.